Eu sou Renata Mascarenhas, estou aqui representando o município de Belo Horizonte, Minas Gerais, capital mineira, do pão de queijo, da goiabada. Belo Horizonte tem aproximadamente 2.500 habitantes. Temos uma equipe de saúde da família robusta, com 152 centros de saúde, uma cobertura de atenção primária de 86% e 100% de atenção primária. Eu vou estar trazendo aqui para vocês hoje a experiência da implantação da unidade de acolhimento provisório para idosos, a estratégia intersetorial que salvou muitas vidas. A justificativa desse trabalho se deu nesse cenário, né, que ainda estamos vivendo, que é o cenário de pandemia. Algo que nos chamou a atenção desde o início de 2020 era nos depararmos com um cenário internacional, onde víamos, antes, né, da chegada aqui no Brasil dos primeiros casos de Covid-19, era o quanto os idosos em instituições de longa permanência estavam vivenciando, né, uma altíssima letalidade. Em virtude disso, também os idosos, por apresentar, né, fragilidades, comorbidades, as instituições de longa permanência, por ser um local com grande circulação de pessoas, entre os idosos, trabalhadores, cuidadores, além de instituições de longa permanência, está em ambiente fechado, e a grande dificuldade de isolamento desses idosos. Sabíamos muito pouco sobre a pandemia, sabia muito pouco sobre esse vírus, mas sabíamos já, todos nós brasileiros, que ele ia chegar e que os idosos seria algo que realmente a gente precisava de uma intervenção efetiva e inovadora. Por isso, Belo Horizonte, então, implantou a unidade de acolhimento provisório para idosos no município de Belo Horizonte, como enfrentamento da pandemia. Para isso, o objetivo desta implantação era identificar e transferir os idosos suspeitos e confirmados de Covid-19 de instituições de longa permanência no município e, com isso, reduzir surtos da doença e seus agravos nas instituições de longa permanência, diminuindo a incidência da doença, internações e, principalmente, óbitos. A metodologia da implantação dessa unidade de acolhimento foi garantia do SUS enquanto direito universal, o compromisso com a equidade e, principalmente, nós não trabalhamos sozinhos. Essa iniciativa da implantação foi um projeto intersetorial, onde a Secretaria de Saúde do município de Belo Horizonte, juntamente com a Secretaria de Assistência Social e universidades, implantaram, então, de junho de 2020, foi a implantação dessa unidade, com funcionamento até janeiro de 2022. O município de Belo Horizonte tem 239 instituições de longa permanência e foi definidas 115 instituições, onde você tinha, então, desde então, um acompanhamento sistemático de todos esses idosos dessas 115 instituições. Por que 115 instituições? Do total das instituições de longa permanência de Belo Horizonte, essas 115 não conseguiam isolar estes idosos para garantir a não transmissão e o surto da doença, totalizando 1.991 idosos acompanhados diariamente pela equipe de saúde da família. Então, esse serviço ele foi implantado de forma intersetorial, com funcionamento 24 horas ininterrupta, com equipe multiprofissional, enfermeiro, médico, fisioterapia, assistente social. Nós implantamos 56 leitos de acolhimento. O acolhimento, então, a partir do momento que algum idoso dessas 115 instituições apresentava qualquer sintoma respiratório, nós já transferíamos esse idoso para a unidade de acolhimento e lá a gente realizava a testagem. Caso o idoso
né, estivesse positivo, ele ficava na instituição no início por 14 dias, né, sendo cuidado com a equipe multiprofissional. Caso fosse negativo, ele retornava para a sua instituição de origem. Então, aqui a gente traz algumas fotos e algo que chamou muita atenção, que cada idoso que recebia a alta dessa instituição apresentava em seu olhar o sentimento de vitória e de esperança. E para nós, profissionais da saúde, a certeza que estávamos no caminho certo. E é mostrando um pouquinho desse caminho certo que nós trazemos aqui o resultado da implantação desta unidade. Como eu disse para vocês, pensando em 119 instituições, 1.991 idosos sendo monitorados pela equipe de saúde da família diariamente, nós, né, deste total, 560 idosos foram acolhidos nessa instituição. Apresentaram algum sintoma respiratório. Destes 560, totalizando 28%, 234 testaram positivo para Covid-19 e permaneceram acolhidos na instituição. Total de 41% de positividade. Do total, né, dos acolhidos, nós tivemos somente 3 óbitos do total de todos os acolhidos, considerando uma letalidade de 1,4%. Nós não queremos nenhum óbito, mas pensar na Covid, que a realidade era mais de 80% de óbitos no cenário internacional e a unidade de longa permanência, para nós, foi muito importante. Nós tivemos alguns idosos que foram encaminhados para a unidade de pronto atendimento, para as UPAs, retornaram para o serviço, e também 87 idosos apresentaram, né, alguma intercorrência clínica. Aqui, a fotinho, a gente, né, viu muito isso nas mídias, né, as pessoas saindo dos hospitais, né, e aqui, de fato, o grande resultado. Conseguimos minimizar danos e evitar mais de 90% dos óbitos estimados para a população idosa institucionalizado no nosso município. E as nossas conclusões. Foi a força e a potência das ações intersetoriais integradas, adotadas pelo município de Belo Horizonte, que demonstraram que 55% das mortes atribuíveis à Covid-19 no Brasil poderiam ter sido evitadas se tivessem taxas semelhantes à observada em Belo Horizonte, o que significaria 329 vidas salvas no país. A estratégia de implantação dessa unidade, ela traz, né, que uniu esforços para cuidar de idosos frágeis que achavam que a sua expectativa e sentença de morte frente à pandemia era algo inevitável. E a implantação dessa unidade fez que cada idoso pudesse dizer: eu venci a Covid. Durante 2 anos, muitos problemas foram enfrentados, muitos foram os desafios, mas a força do trabalho coletivo e o papel das equipes de saúde da família no território fizeram a grande diferença. Aprendemos muito, sofremos muito com essa pandemia. E quem aqui não sofreu? Quem aqui não lutou? Quem aqui não salvou uma vida? E quem não perdeu, talvez, algum ente querido? Mas sabemos que essa rede, o SUS, é um SUS que dá certo, é um SUS que transforma a vida das pessoas. E aqui um pouquinho desse olhar de cada idoso e um videozinho mesmo que, para nós, faz muita diferença quando a gente vê idosos saindo dessas instituições, retornando, né, à sua origem e, de fato, tendo mais uma chance de vida e vida, porque o SUS fez a sua diferença. Muito obrigada. Pode dar no centro da foto. Obrigada.